Olá galera, olá você que está assistindo esse vídeo. Eu vou logo pedindo para você deixar o seu like, tá? Deixar também a sua inscrição. Clica em se inscrever aí embaixo, clica no sininho para ajudar a gente, ok? Ajudar esse projeto. Hoje a gente vai falar sobre dicas para concursos relacionados a questões sobre a síndrome do túnel do carpo, alguns pequenos macetes, algumas pequenas dicas para você sair na frente, né? Não só em concursos, mas também se o seu professor aí da universidade ele gosta de elaborar a prova dele com questões anteriores de concursos passados, se liga nessas questões que você pode se dar bem, beleza? Vamos falar aqui sobre padrões dessas questões que envolvem síndrome do túnel do carpo, beleza? Eles pedem às vezes para relacionar somente o nervo com a patologia ou a patologia com o nervo. Como assim? Às vezes a gente se depara lá com a questão e na questão no enunciado da questão fala o nome do nervo e você tem que associar com o nome da patologia. O nome da patologia às vezes vem, quer dizer, o nome da patologia vem nas alternativas, né? E às vezes é o contrário. O enunciado dá o nome da patologia, fala que é a síndrome do túnel do carpo e nas alternativas ela vai dar um monte de nomes de nervos diferentes, né? Entre eles, obviamente, vai estar o nervo mediano, ok? Então, a gente jamais deve esquecer que a síndrome do túnel do carpo está intimamente relacionada com o nervo mediano, tá? O nervo mediano é que está acometido. Então, vamos iniciar aqui algumas questões e essas duas primeiras questões eu não vou nem fazer mistério, tá? Nem vou esconder a questão correta porque é muito óbvio, tá? Então vamos lá, gente. Sobre o que eu falei sobre a relacionar nome da patologia com o nome do nervo ou vice-versa. Vamos lá. Durante a avaliação, o fisioterapeuta solicitou ao paciente que permanecesse em decúbito dorsal para a realização da palpação de um nervo responsável pela síndrome do túnel do carpo. Beleza, ele deu a questão para a gente. Se ele vai pedir nas alternativas o nome do nervo relacionado à síndrome do túnel do carpo, logo a gente vai ter a resposta. Então vamos partir agora para o final do enunciado, tá? Assinale a alternativa que apresenta o nome desse nervo. Então, se é síndrome do túnel do carpo que a gente está falando, não é o nervo radial cutâneo, não é o nervo radial, não é o nervo ulnar, muito menos o fibular comum, tá? Eu acho isso aí até nome de músculo. Eu acredito que não haja nervo com o mesmo nome do músculo. Mas sim, a alternativa correta vai ser nervo mediano, tá? E agora, nessa outra questão da AOCP, Fundações 2015, nós temos o contrário, beleza? Aqui a gente tem paciente 50 anos, sexo feminino, relata acordar com dor, queimação no membro superior. Na anamnese, o fisioterapeuta constatou o histórico com início gradual de dormência, parestesia do nervo mediano, tá ok? Ele deu o quadro clínico e acrescentou que esse quadro clínico está relacionado com o nervo mediano. Então, continuando, associada à fraqueza das mãos, levando a dificuldade de pegar objetos, ok? Terminou aqui o quadro clínico. Aí, diante desse quadro clínico apresentado, o provável diagnóstico desse paciente bem, ele deu todas as pistas que nós queríamos, né? E, enfim, a dica principal que ele deu foi simplesmente dar o nome do nervo para a gente. Então, se ele deu o nome do nervo, nós podemos achar agora o nome da doença que nada mais, nada menos é a síndrome do túnel do carpo. Resposta letra E novamente. Beleza? Então, agora eu vou esconder, vou fazer um mistério, tá?
A gente vai analisar bem as questões, porque agora a gente vai ter um padrão de questões diferente. Nós vamos ver que o enunciado ele vai dar o quadro clínico, tá? E nas alternativas eles vão dar às vezes alternativas que vão confundir a gente, tá? Então vamos lá. Esse tipo de questões, esse tipo de padrão de questões que envolve o quadro clínico é relacionado à maioria das questões, tá? Infelizmente, bem que fosse, né, aquele padrão anterior, mas não é, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma questão da VUNESP, né, 2015. E vamos lá. Com relação à síndrome do túnel do carpo, assinale a alternativa correta. Apresenta compressão do nervo ulnar no canal do carpo do punho. Nervo ulnar não, tá, gente? Nervo mediano. É a alternativa errada. Então, na B, a gente tem aqui o túnel do carpo é uma estrutura rígida delimitada pelos ossos do carpo e pelo ligamento transverso do carpo. Sim, embora eu não tenha falado sobre as estruturas, né, bem detalhadamente na aulinha que a gente fez no outro vídeo aqui, que a gente tem aqui no canal, realmente as estruturas são essas, mas a gente tem que ver as outras alternativas, tá? Então guarda aí a alternativa B. Apresenta dor, parestesia, disestesia na distribuição cutânea do nervo ulnar. Novamente ele dá o nervo ulnar. Então eu não vou nem terminar isso aqui, tá? Porque na verdade seria o nervo mediano. Estaria certo se fosse o nervo mediano, ok? Então exclui aí a alternativa C. Então, letra D é decorrente de lesões agudas no punho de origem traumática, tá, gente? Não, tá? A origem geralmente não é traumática, ok? É de origem laboral, tá? Relacionadas ao trabalho ou a movimentos repetitivos, ok? Então, na letra E, leva a atrofia e perda da sensibilidade na região hipotenar. Não é a região hipotenar, e sim região tenar, ok? O lado, é só lembrar, o lado do polegar, que é o maior, tá? É o que tem essa lombadinha na mão aqui, a lombadinha proximal da mão. Maior, a gente chama de região tenar. E na região do dedo mínimo, né, no lado do dedo mínimo, melhor dizendo, nós podemos ver que essa lombada que tem na mão é menor. Então, nós podemos dizer que é região hipotenar, ok? Então, já que o nervo mediano acomete o lado do polegar, nós podemos dizer que essa questão está errada, porque trata-se da região tenar, perda da sensibilidade da região tenar, ok? Então, obviamente, resposta letra B, tá? Aqui é da IDECAM, né? Uma questão da prova da IDECAM, uma prefeitura aí de Minas Gerais, do interior de Minas. Então vamos lá. Na síndrome do túnel do carpo constata-se atrofia da seguinte musculatura: flexura profunda do quarto ou quinto dedos? Provavelmente não. Por quê? Porque o quarto e o quinto dedos estão na região medial, né? E na verdade, quando a gente fala em nervo mediano, ele vai acometer a região lateral da mão, tá? Pegando o quarto dedo, sim, mas é a metade lateral da mão, do dedo, tá? Então essa questão provavelmente seria errada. Agora a gente tem que prestar atenção que quando a gente fala na região lateral e medial da mão, às vezes a gente se confunde, porque
a gente pensa que a posição anatômica da mão é ela voltada para baixo, e não é. É a mão e o braço voltado para cima, a palma da mão voltada para cima, tá? Então, quando a gente coloca a mão voltada para cima, vemos que o dedo mínimo ele fica o dedo mínimo ou o quinto dedo ele fica pro lado medial e o polegar ele fica para a lateral, ok? Então nunca confundir isso. Questões que envolvem mão, às vezes a gente perde muita questão porque a gente se confunde com a posição anatômica da mão, ok? Então vamos lá, partir para a alternativa B. Seria a musculatura flexora radial do carpo? Não. Flexora ulnar do carpo? Também não. Hipotenar da mão, aí a gente falou na questão anterior, lembra? Foi o mesmo erro. Não é a região hipotenar da mão, mas sim a região tenar da mão. E se é a região tenar da mão, nós temos a letra E como a alternativa correta, ok? E vemos aqui uma questão da Fundação Carlos Chagas, TRT, terceira região de 2015. O paciente com síndrome de túnel do carpo no estágio precoce apresenta sintomas. E quando a gente fala em estágio precoce, tomamos conta de que ele se refere ao estágio agudo, tá ok? Então, sintomas noturnos e diurnos e são intermitentes? Acho que não, né? Porque quando a gente estudou lá no outro vídeo, deixava bem claro que os sintomas eles apareciam mesmo, eles incomodavam mesmo à noite, tá? Então eles são intermitentes unicamente noturno. Vamos deixar guardada essa questão, essa alternativa. C, diurnos e permanentes? Não. Permanentes e podem perdurar a vida toda? Noturnos e diurnos e podem perdurar a vida toda. Logicamente, sempre quando a gente vai estudar a síndrome do túnel do carpo, eles enfatizam muito que são dores, que os sintomas aparecem mais no período noturno, eles incomodam mesmo, potencialmente no período noturno, que é o período em que nós estamos mais em repouso do que durante o dia, ok? Então, letra B, ok? Mais uma questão aqui, uma questão até um pouco extensa, mas não tão difícil de responder, né? É IBCE 2014. Vamos lá. A síndrome do túnel do carpo pode ser identificada como um conjunto de sinais e sintomas associados à compressão localizada do nervo mediano no interior do túnel do carpo, resultando em dor, déficit motor, alteração eletrofisiológica e sensibilidade. Diante do exposto, analise. 1. A STC é uma típica lerdose, sendo específica de causa laboral? Gente, olha só. Ele quer aqui as questões corretas, ok? Eu acabei não colocando, mas são as alternativas corretas. E se a gente disser que ela é específica de laboral, a gente vai estar errando essa questão. Porque a principal causa é laboral, mas ela não é especificamente, exclusivamente laboral, tá? Inclusive, mulheres gestantes podem ter a síndrome do túnel do carpo por causa do edemaciamento dos membros, ok? A diminuição do espaço do túnel comprime o nervo mediano, causando parestesia, dor, persistindo, levar à degeneração valeriana e fibrose interneural, com bloqueio total e irreversível do nervo. Gente, lembra que a STC pode causar, síndrome do túnel do carpo pode causar incapacidade, né? E a incapacidade geralmente ela está associada justamente
ao dano irreversível do nervo. E quando há o dano irreversível é porque provavelmente já houve a degeneração valeriana. E o que diabos é uma degeneração valeriana? É a degeneração do nervo, do axônio, tá? Da bainha de mielina, enfim. Então essa questão parece-nos correta, sim. Vamos para 3. Como causas ocupacionais da STC, tem-se movimentos repetitivos, trabalhos em extensão e flexão do punho, vibração, trabalhos com desvios ulnar e radial constantes, movimentos de pinça e compressão de base da mão. Gente, sim, tá? Todas essas questões aí promovem o que podem promover a síndrome do túnel do carpo. Tá? Agora, o quarto, vejam só, o teste de Fallen é contraindicado para a avaliação desta patologia. Gente, errado. O teste de Fallen, ele é um dos testes principais, ao lado do teste de Tinel, um dos testes específicos também. Eles são muito indicados para avaliação, tá? Para a gente constatar se o paciente está ou não com síndrome do túnel do carpo. Então vejam só, a gente pode cortar a alternativa A, porque não são todas que estão corretas, tá? A 1 e a 4 a gente acabou de falar da 4, né, que está errada, e a 1, porque ela não é específico do laboral. Vimos que a 2 e a 3 realmente estão corretas, ok? Então, realmente é a letra C a nossa alternativa correta. Então, se você gostou desse vídeo, galera, por favor, se inscreve aí, clica no sininho, ajuda o nosso projeto e continua aqui com a gente, tá? Fica ligado nos próximos vídeos, nas novidades. Valeu e até mais!